Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, cumprimentando vossas excelências, cumprimentando os convidados indicados por todos os partidos, agradeço a presença de todos. Temos aqui já especialistas, representantes de organizações não governamentais, movimentos sociais, e é acertada, senhor presidente, a decisão de Vossa Excelência e do Colégio de Líderes dessa Casa de realizar, de fato, essa comissão geral para tratar desse tema que vem mobilizando o país inteiro e o mundo inteiro, que é a preservação da Amazônia. Hoje, na véspera do Dia da Amazônia, nós nos reunimos aqui pela urgência dessa pauta em defesa das nossas florestas. Uma pauta que dialoga com o nosso presente e com o nosso futuro, com o futuro do nosso país e com o futuro das próximas gerações, com o futuro do planeta, com o futuro da humanidade. E a pergunta que nós nos fazemos é: que Brasil é esse que queremos para os próximos anos? É muito triste ver, no mais alto posto da República Brasileira, uma pessoa com tão pouco apreço por esse futuro. Uma pessoa que despreza o conhecimento, a ciência, o saber e está disposta a submeter mais de 210 milhões de brasileiros ao que ele chama de desenvolvimento, mas que, na realidade, é um atraso. Uma pessoa que, infelizmente, tem espalhado o ódio e, no lugar da construção, tem optado pela destruição. Bolsonaro e Salles, infelizmente, parecem comprometidos com a destruição da Amazônia e com a dizimação dos povos indígenas, colocando em risco as exportações brasileiras e a nossa economia, colocando em risco a geração de empregos. Manter a Amazônia em pé é estratégico para o nosso país. Vou compartilhar com as senhoras e com os senhores 10 ótimos motivos para se preservar a Amazônia, com dados compilados pelo professor sênior da USP, Ricardo Abramovay, em seu recente relatório sobre a Amazônia. Quem sabe assim, o governo entende que é preciso agir rapidamente e parar de brincadeira, em vez de perder tempo tentando descredenciar o INPE ou os fatos que não deixam dúvidas. Ou agimos rapidamente, ou aquele céu nebuloso de São Paulo pode ter sido apenas o começo. Primeiro motivo: posição de potência ambiental em risco. Entre 2004 e 2012, o Brasil reduziu drasticamente o desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados para 4,4 mil quilômetros quadrados. Essa queda foi considerada pelo IPCC, órgão das Nações Unidas, como a maior contribuição oferecida por um país no combate às mudanças climáticas. 4 anos depois, o retrocesso. Em 2016, o Brasil foi o 7º maior emissor mundial de gases de efeito estufa, mais de 2 bilhões de toneladas. O desmatamento foi responsável por 51% dessas emissões que agravam o aquecimento global. O desmatamento cresceu em julho desse ano 66% em relação a julho do ano passado. Desmatamento que contribuiu para o aumento de 83% das queimadas em agosto, em comparação com o ano passado. Agosto foi o pior mês de queimadas em 10 anos. A boa notícia é que o nosso país tem o potencial de diminuir significativamente a emissão se parar o desmatamento. Segundo motivo para se manter a Amazônia em pé: o equilíbrio da água, do solo e do carbono. Pesquisas feitas especialmente na última década estão ajudando a entender o papel fundamental que a Amazônia tem para o equilíbrio da vida. Como mostram os achados desses cientistas de várias especialidades, as gigantescas árvores da Amazônia funcionam como uma espécie de bomba que puxa a água do Oceano Atlântico e a arremessa com força na Cordilheira dos Andes. De lá, a água se espalha, irrigando todo o continente. Água vital para a existência da vida, para a produção em diversas áreas do Brasil, como no Centro-Sul. A Amazônia também puxa carbono do ar, limpando para que todos nós possamos respirar.
O desmatamento diminui a capacidade da floresta de continuar esse trabalho. O impacto sobre a capacidade de captar e bombear água para a atmosfera é enorme, provocando mudança no regime de chuvas. As estiagens ficam mais longas e os temporais ficam mais severos, como, Carla, temos visto lá no nosso Rio de Janeiro, com os temporais causando tantas perdas, inclusive em termos de vidas humanas. Terceira razão, abriga povos tradicionais, uma cultura a ser preservada. Vivem nas terras indígenas da Amazônia 170 povos que falam línguas distintas, num total de 450 mil pessoas. Um patrimônio cultural que o Brasil deveria preservar e do qual deveria se orgulhar, mas que está sendo continuamente atacado, inclusive pelas palavras do presidente. As unidades de conservação e, sobretudo, as terras indígenas tendem a ser mais preservadas na Amazônia. Mais de 30% da água consumida no Brasil é captada diretamente em fontes a jusante de áreas protegidas. Essa proteção significa que essas fontes permanecem limpas, necessitando de poucos investimentos para o tratamento da água. Quarta razão, a floresta vale mais em pé do que arrasada, do que destruída. Há muitos benefícios trazidos pela floresta em pé, como o equilíbrio da água, que eu já mencionei, mas há também o carbono armazenado, que deixa de ser emitido por não ter havido desmatamento, a polinização, a retenção de nutrientes e o turismo, entre outros. Portanto, a floresta é muito mais valiosa para o Brasil, inclusive em termos econômicos, se ela estiver em pé, do que se ela for derrubada. Preservar a floresta é melhor do que destruí-la. Quinta razão, a Amazônia não precisa ser desmatada para a expansão do agronegócio. Dados recentes também mostram que quando o desmatamento mais caiu, mesmo assim, a produção agropecuária brasileira cresceu. Ao contrário do que se pensa, o desmatamento gera desemprego. O desmatamento desemprega. A preservação da floresta garante empregos de qualidade e garante um futuro melhor para o Brasil. Sexta razão, o desmatamento afeta negativamente a produção. Já a queda do desmatamento não tem impacto no PIB. Portanto, quando o desmatamento cai, o PIB não é afetado negativamente. Quando o desmatamento aumenta, ele é afetado negativamente e ele vai afetar a produção agropecuária brasileira, como se estimou recentemente. As mudanças climáticas daqui para 2030 devem provocar perdas de 7,4 bilhões de dólares para a agricultura já nesse ano. Portanto, as mudanças climáticas prejudicam a agricultura, por isso é fundamental preservar as florestas. O reflorestamento, sétima razão, é uma oportunidade de geração de empregos e renda. Reflorestar gera emprego e renda. Desmatar gera desemprego. Portanto, para emprego e renda tão importantes no Brasil de hoje, é fundamental preservar a floresta. Oitava razão, a nossa floresta conserva a maior biodiversidade do planeta. Fundamental proteger essa biodiversidade, dentro da qual certamente se encontram as curas para muitas doenças e há muito potencial de desenvolvimento científico e tecnológico ainda não descobertos. Por isso é fundamental proteger a floresta e investir em ciência, ao contrário de cortar bolsas de pesquisa, recursos do CNPq e da CAPES. Vejo aqui a SBPC presente entre nós. Nona razão, há muitas riquezas ainda a serem descobertas na Amazônia, e não me refiro aqui aos metais, tão almejados pelo presidente da República. Me refiro aqui a seres, a substâncias, a descobertas que ainda podem ser feitas na Amazônia, se nós tivermos a coragem de conhecê-la, mantendo-a preservada e em pé. E a décima razão, o povo brasileiro quer preservar a Amazônia,
90% da população brasileira deseja a preservação da Amazônia, é o que mostrou a pesquisa recente da AVAAS, feita pelo IBOP. Por tudo isso, a Amazônia, que já é considerada um grande orgulho nacional, só poderá continuar sendo um orgulho nacional se continuar existindo, em vez de dar lugar a um deserto. Não há razões econômicas que justifiquem tamanha insistência na destruição da Amazônia. Ao contrário, o vigor da agropecuária brasileira não depende do desmatamento, mas da sobrevivência. Mas a sobrevivência da agropecuária depende da floresta em pé e do nosso regime de chuvas. Essa visão de que ou se produz pela agropecuária ou se preserva o meio ambiente é uma visão atrasada. O mundo inteiro já deixou isso para trás e o nosso presidente da República e o nosso ministro do Meio Ambiente insistem nessa visão atrasada. Isso não é desenvolvimento, isso é atraso, isso é retrocesso. O mundo inteiro já entendeu que é possível preservar e desenvolver. Aliás, só é possível desenvolver se preservar. Por isso, senhor presidente, cumprimento mais uma vez a Vossa Excelência pela realização dessa comissão geral, por acolhermos aqui no plenário os representantes de organizações não governamentais e movimentos sociais, especialistas e cientistas. E juntos vamos defender e proteger esse grande patrimônio brasileiro e mundial que é a Amazônia. Sim, ela diz respeito à nossa soberania, mas a nossa soberania deve ser usada para proteger essa riqueza e não para destruí-la. Vamos fazer o Brasil avançar, preservando o meio ambiente e desenvolvendo consciência e tecnologia. Viva a Amazônia brasileira, viva a preservação ambiental. Muito obrigado, senhor presidente.